x vezes h de x, que é x, integral em x. Isso é 2π vezes a integral de 0 a 1 de quanto? X menos x2. Integral em x, não é isso? Então isso dá 2π vezes o quê? x2 sobre 2, né? Menos quanto? x3 sobre 3. Isso variando de quanto? 0 a 1. Então isso dá 2π vezes o quê? No 0 dá 0, né? Então aqui fica 1 meio menos o quê? 1 terço. Quanto é 1 meio menos 1 terço? Então aqui fica 2π vezes o quê? 1 meio vezes 1 terço dá 1 sexto. E 2π vezes 1 sexto dá quanto? Π sobre 3 unidades de volume. Diferente. Aqui deu uma coincidência porque ocorre um negócio interessante. Ó. Pelo formato da região, como ela começa a altura 0 e termina a altura 0, embora ela não seja simétrica, tá? Mas quando você usa o raio como x e quando você usa o raio como 4 menos x, há uma compensação dentro da integral, de modo que a soma, que é a integral, no final dá igual. Ou seja, uma coincidência aqui, por causa dessa compensação, tá? Porque o início, ó, aqui começa com 0, né? E aqui termina com 0 também, né? No encontro. E é não só por isso, não é só por isso que começa, é porque há uma compensação envolvendo o raio, tá? Entendido? Da integral. As imagens de f de x são iguais, né? Hã? As imagens dos dois f de x são iguais. As imagens de quem? Dos f de x. Não, é porque a integral, se você olhar o formato, se você olhar o formato da função que você está integrando aqui, é como se você estivesse integrando uma função que é assim e a outra você está integrando que é assim. Há uma compensação, tá? Há uma simetria em relação à origem, ao meio do intervalo, há uma certa simetria. Eu acredito que seja em relação ao meio do intervalo da função que você está integrando, que você multiplica por r de x, que dá isso aí. Aí dá o resultado da igual. É uma compensação, tá? Ou seja, é uma coincidência. Não é geral. Pessoal, observe o seguinte, ó. Se você pega essa região aqui, você girou em torno desse eixo, né? O que acontece se você desloca o eixo? O que vai acontecer com o volume do sólido? Vai aumentando, porque o sólido vai ocupar um espaço bem maior. Tá? Tá bom? O sólido ocupa um espaço bem maior, então o seu volume tende a crescer, tem que crescer, não tem outro. Tá? Agora, vocês da matemática, vocês têm que guardar esses princípios aqui, ó. Tá? O volume do sólido é a integral da área da sua seção transversal. Tá? Gravando isso aí, e você entendendo o que é a seção transversal, e a seção transversal pode não ser plana, todas planas e paralelas, porque elas são perpendiculares, né? O primeiro caso da aula passada, são perpendiculares a quê? A quem? A um mesmo eixo, tá certo? As seções, ó, as seções transversais, nesse caso aqui, são cilíndricas, mas elas são paralelas também. Lá elas são paralelas. E tem uma situação engraçada, eu vou colocar essa situação para você vê que esse princípio ele é abusado, tá? A integral, o volume do sólido é a integral da área da seção transversal. Pense numa cebola. Uma cebola é formada por camadas, não é? Por folhas.
por folhas. Então você tem, se você tem uma foliação com condições bem especiais, você pode aplicar esse princípio. Alguém lembra que, eu vou desenvolver essa fórmula, mas eu vou me antecipar. Seguinte, qual é a área da casca da esfera? 4π vezes o quadrado do raio. Isso é a área da casca da... Não, mas encasquei aqui. Tá? Olha. Isso é um caso interessante. Pegue a esfera. A esfera de raio R. Está aqui. A esfera de raio R. Eu sei quem é o seu volume. Essa esfera aqui. A esfera de raio R. Então, se você pegar a esfera de raio R, o vermelho aqui, quem é o volume da esfera de raio R? Quem é o volume da esfera de raio R? Quem é? 4/3 de quanto? 4/3 de π vezes R. É 4/3 de π vezes R. Esse é o volume da esfera. Agora pense o seguinte, ó. Nós já vimos a fórmula, isso foi deduzido aqui vendo a esfera como uma superfície de revolução. Mas eu quero eu quero enfatizar uma outra coisa. Pense o seguinte, para cada x aqui, para cada x entre 0 e r, para cada x positivo entre 0 e r, construa a esfera de raio-x centrada na origem. Aqui, ó, construir a esfera de raio-x centrada na origem. Tá aqui, ó. Seguindo o mesmo princípio, ó, esfera de raio-x centrada na origem. Eu vou chamar essa esfera de SX. Não, SX não, porque eu não estou interessado na esfera. Eu estou interessado só na casca da esfera. A casca, C de casca, então CX. CX é a casca da esfera. Bem, gente, eu posso pensar na esfera de raio R como sendo a união com X variando no intervalo 0R fechado das cascas de esfera. Posso não? Onde você tem uma casca de esfera degenerada num ponto, que quando é o R é igual a 0. Tá certo? Agora, quem é a área da casca de esfera de raio-x? Quem é a área? 4π vezes o raio ao quadrado. Admita que eu deduzi isso. Eu vou deduzir. Admita que eu já fiz isso. Eu deduzirei isso no futuro. Tá? Então, você tem aqui, o que é que isso diz? É a casa da cebola. A esfera é a união de cascas de esferas interiores, até a casca de esfera exterior, passando pela origem. Começando pela origem. Passando não, começando pela origem. Que é um ponto, é uma esfera de raio zero. É uma casca de esfera de raio zero. Entendido? Tá?
Então você tem cada casca de esfera dessa dá 4πx2. Ou seja, a esfera é a união das suas seções transversais, onde as seções transversais nem são planas, nem são cilíndricas. As seções transversais aqui são esféricas. Faça a integral da área da seção transversal nesse sentido. Vamos lá. Integral de 0 a R. Tá? Quem é a integral de 0 a R? Vamos lá. Quem é a integral de 0 a R da área da casca de esferas? A integral de 0 a R da área da seção transversal. A seção transversal aqui, isso aqui fica o quê? Integral de 0 a R, quanto é isso aqui? Quanto é? 4πx2. x2 dx. Isso aqui dá 4? Dá 4π. Dá 4π. 4π x3 sobre 3. 0 a R, que dá 4. 4π R3 sobre 3. Que é quanto? O volume. 4/3 de πr3. É um princípio bem geral esse princípio, tá? Se você tem seções transversais diante de uma certa definição, o que é seção transversal aqui, que pode ser plana, pode ser paralela, pode ser cilíndrica, no caso aqui são esféricas, são folhas. O volume é a integral da área da seção transversal. Aqui, ó. Tá? Daí é que vem a máxima. A integral de área é volume. A derivada de volume é área. Primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? A integral de comprimento é área. A derivada de área é comprimento. Primeiro teorema fundamental do cálculo. Entendido? Tá certo? É isso aí. Vamos fazer mais um exercício aqui. Encontre o volume do sólido de revolução. Encontre o volume do sólido de revolução S obtido pela rotação em torno do eixo x igual a 2, x igual a 2, pela rotação em torno do eixo x igual a 2, vírgula, da região ômega limitada pelos gráficos de, tá vendo? Y igual a x e y igual a raiz de x. São essas duas funções. Tá? Posso colocar nesses termos o problema. Y igual a x e igual a y igual a raiz de x. Então, solução. Eu preciso esboçar de forma
correta, tá? A região. Então, eu tenho o eixo Y, eixo X. Aí você tem Y igual a X, Y igual a X. Podia pegar Y igual a X2, tá? Vamos pegar Y igual a X2, tá certo? Y igual a X2. Para ficar bem, você tem Y igual a X2, essa parábola, né? E Y igual a raiz de X. É a inversa no intervalo dos positivos da parábola. No intervalo dos não negativos da parábola. Então aqui você tem Y igual a X2, né? Y igual a X2. E aqui, Y igual a X. Tá? Raiz de X, perdão. Raiz de X. Já desenhei até curva. Raiz de X. Tá certo? E aí, vamos lá. Bem, eu tenho a intersecção aqui fácil. Que é esse ponto aqui de intersecção. É 1, né? Não precisa nem fazer conta. Tá? É 1. E aí delimita essa região aqui. Essa região ômega. Tá? Essa região ômega. E agora eu vou girar em torno do eixo. Qual é o eixo? X igual a 2. Então 2 está aqui. X igual a 2 é esse eixo. Né? X igual a 2. Aqui, o eixo X igual a 2. Eu vou girar em torno, vou girar essa região ômega em torno desse eixo. Então, como é que eu penso, como é que eu procedo, como é que eu me organizo? Eu penso o seguinte: para cada X, eu rotaciono esse palito aqui. Quando eu rotaciono esse palito, eu tenho uma casca de cilindro que tem um raio, né? Essa casca de cilindro, tá certo? Com R de X igual a quem, hein? Ah, quem é? Então, quem é o quê? Quem é o X menos 2, não. 2 menos X. H de X igual a 2 menos... Com R de X igual a 2 menos X. E quem é a altura dessa casca de cilindro? É o comprimento do palito. No caso aqui, você vê que é quem? Raiz de X menos X2. Com isso aqui, tem-se. Esse tem-se é desnecessário, só para reforçar, basta botar a vírgula, chegar à conclusão. Quem é o volume do sólido S? Do referido sólido S? Quem é? É a integral de quanto a quanto? De 0 a 1, presta atenção, não é de 0 a 2. É a integral no intervalo de existência da região a ser rotacionada. Então, o intervalo 0, 1. Então, fica 2π vezes R de X vezes H de X. Ou seja, integral da área da seção transversal. No caso aqui, cada seção transversal é uma casca de cilindro, tá? Aqui, ó, nesse caso aqui, cada seção transversal é uma casca de esfera. É o sólido aqui, tá bom? Então isso aqui dá o quanto? Dá 2π vezes a integral de 0 a 1, R de X. 2 menos X, vezes o quê? Raiz quadrada de X menos X2, integral em X. Entendido aí? Vamos lá.